Boa noite, pessoal. Sou o professor Rogério Mazzini. Estamos aqui no meu humilde escritório, aqui no cantinho, para gravarmos mais uma videoaula. E hoje nós iremos falar sobre o preconceito e a intolerância. São assuntos interdisciplinares, no entanto, vastamente trabalhado em ciências humanas. E no meu caso hoje, para os meus alunos de sociologia. É claro que isso envolve o nosso dia a dia. Nunca foi tão necessário, nunca foi tão útil abordar esses assuntos na nossa sociedade como nos dias de hoje. Não estamos falando só de Brasil, estamos falando de mundo. Esse é um problema que ocorre no planeta inteiro, nos mais variados povos e grupos sociais. Então, é de grande utilidade, muito necessário. E, mais do que isso, a questão de conscientização da nossa sociedade. A questão do preconceito e da intolerância é um assunto que deve ser abordado, discutido, esclarecido, porque só ensinando o correto é que nós teremos uma sociedade menos preconceituosa e mais tolerante nas próximas gerações. Vamos lá. Aqui trabalhamos, como de costume, o conceito. O conceito aqui de preconceito, olha, o jogo de palavras, né? É uma opinião pré-concebida sobre uma pessoa, um fato ou uma situação. Uma pessoa, um fato ou uma situação. Aqui pode-se considerar um acontecimento, aqui uma situação, problema, algo a ser resolvido, algo polêmico. A grande questão é, se o preconceito envolve uma pessoa, envolve um fato, envolve uma situação, seja como for, a grande situação disso, o grande X desta questão, é que normalmente o preconceito ele surge sem reflexão. A pessoa preconceituosa ela não para pensar, para avaliar as coisas. Sem conhecimento, eu costumo sempre dizer, é uma frase que inclusive foi para um dos meus livros. A falta de conhecimento causa o preconceito. A falta de conhecimento causa o preconceito. É exatamente assim. Quanto mais conhecimento eu tenho, menos preconceito. Quanto menos conhecimento, a tendência é eu ser mais preconceituoso. Ok? Então, sem reflexão, sem conhecimento ou fundamento. O preconceituoso normalmente ele não tem argumento, ele não tem em que se basear. Fundamento, só se for uma visão própria. Nada científico, nada comprovado, estudos feitos, nada disso. É essa a situação do preconceituoso. Deste preconceito ocorre um termo que agora tem sido muito utilizado, a misoginia. Misoginia é exatamente a questão do ódio ou desprezo em relação às mulheres,
Principalmente, né, na segunda metade do século passado para cá, as mulheres têm se destacado bastante, têm crescido profissionalmente, têm estudado, têm tomado iniciativas de liderança na sociedade, cargos de alta patente, liderando empresas, seus próprios negócios, sua independência econômica, financeira, tem cuidado de suas próprias famílias, às vezes sozinha. Então, toda essa independência da mulher acaba assustando os homens preconceituosos. Com isso, aí é que está. Pode acabar resultando no feminicídio, que é algo que tem ocorrido e passado na televisão, em telejornais, com uma certa frequência, que é exatamente o homicídio de mulheres, o assassinato de mulheres pelo ex-namorado, ex-companheiro, ex-marido ou atual marido, situações das mais diversas que acabam resultando aí por causa do preconceito, a misoginia, resultando aí na morte de muitas mulheres, ok? E haja vista algo que deve ser deixado bem claro nesta aula: a Lei Maria da Penha, ela não funciona como deveria funcionar. Não basta simplesmente um BO, um boletim de ocorrência, sem tomar uma atitude de uma prisão preventiva, sem ir mais a fundo em culpar e em punir, disciplinar o agressor. Isso não acontece. As mulheres continuam desprotegidas. É uma lei que está no papel. É apenas um boletim de ocorrência atrás de outro boletim de ocorrência. E nada mais do que isso. É uma lei, mais uma das leis no Brasil que não funcionam. Ou se funcionam parcialmente. Vamos lá. Dentro da questão do preconceito, a chamada xenofobia. Trabalhei isso várias vezes, esse assunto em sala de aula, tá? Aqui aborda também em história, trabalhei bastante este conceito em história também. E sociologia faz parte sempre que o assunto, intolerância, preconceito, tudo isso dentro da sociedade que está sendo estudada, observada, em sociologia também é algo muito, é um termo que utilizamos muito utilizado. Xenofobia, xenos do grego, exatamente a questão do estrangeiro, aquele que é estranho, o povo estranho, a pessoa estranha, tem esta ideia, tá? E fobia de phobos, medo, ao pé da letra, de uma forma bem simplificada, tá? Não que seja somente isso. Mas das definições que eu tenho lido, eu coloquei aqui a mais simples, dá para a gente entender bastante essa questão. Uma aversão, um medo, ou pode se tornar ódio, uma repulsa por quem é estrangeiro. É de outra etnia, é diferente de mim, eu não gosto. É sempre assim a atitude do preconceituoso.
Meu pai costumava dar exemplo disso, minha mãe também. Nunca comi e não gosto. Minha mãe, que era uma excelente cozinheira, às vezes ela resolvia inventar, porque ela fazia vários cursos, vários certificados de cursos na área da culinária. E, mãe, será que eu vou gostar? Ela falava, como é que vocês podem dizer que não gostam? Vocês nem provaram, vocês nem comeram. Então fica naquela questão, né? Isso me lembra a questão do preconceituoso. Nunca comi e não gosto. Não tive contato, mas já não gosto. É um pré-conceito, um conceito pré-formado, pré-formulado. Exatamente a questão do pré, do antes, é o que define esta questão do preconceito, ok? A intolerância, ela entra exatamente quando surge a violência. A violência verbal, psicológica, física, a agressão física e até tentativa de homicídio, assassinato, como nós vemos constantemente na televisão, nos jornais, na internet. Então, a intolerância está vinculada ao preconceito. É uma irmã do preconceito. Aqui na outra página, deixa eu apagar essa parte aqui, como nós sempre fazemos, para ficar esteticamente mais agradável. Sem falar que os alunos, ou todos aqueles que quiserem copiar este conteúdo, fica mais fácil. É só parar o vídeo e voltar quantas vezes for necessário. Eu quantas vezes fiz isso em vídeo aulas, né? Que eu me interessei pelo assunto que estava naquela lousa. Então, eu parava, voltava, copiava uma parte, depois copiava outra, e assim eu já tinha aí os principais tópicos daquela videoaula. Vamos lá. A intolerância, ela ocorre quando alguém se recusa a deixar o outro agir de maneira diferente ou expressar opiniões diversas. Veja bem, agir de uma maneira diferente e expressar uma opinião diversa da sua, diversa da minha, mas aquela pode ser a verdade dele. Cada ser humano tem lá dentro de si a sua verdade, o que ele acredita, o que ele acha. A intolerância, ela surge exatamente nisso. A gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente quer que seja. A gente quer que as pessoas pensem como nós pensamos. E se ela pensa diferente de mim, ela está errada. Não, isso é intolerância. O preconceito já está lá dentro. Agora a manifestação da intolerância. Porque eu posso ser preconceituoso, mas ficar calado. Eu só penso. Mas quando eu começo a agir contra, porque aquela pessoa ela é diferente de mim, daí já é a manifestação deste preconceito através da intolerância. Por isso que eu digo, a intolerância é irmã
do preconceito. Veja bem, com relação à raça, falamos sobre racismo em algum dos videoaulas anteriores. E ali deu para trabalhar, esmiuçar um pouquinho mais a questão do racismo, tá? Um dos videoaulas, é só procurarem, ou no meu Face, ou no canal do YouTube. Daí vocês terão acesso lá o vídeo racismo. Ali deu para trabalhar só esta questão de uma forma mais detalhada. A intolerância com a religião do outro. A questão da intolerância religiosa, eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque eu vou apresentar um outro vídeo só sobre a intolerância religiosa. Parece que não, mas isso daqui, ó, é forte no Brasil. Em outras partes do mundo também. Mas no Brasil, sempre se fez vista grossa. Eu estou na sala de aula, eu sei como é que é. Para quem já teve que separar briga de aluno, que estava dando socos e pontapé no outro, e tomando socos e pontapé também, por causa da religião de um e do outro, porque um tirou sarro da religião do outro. Que, inclusive, no meu livro, Desabafos de um Professor, tem um capítulo que é uma pesquisa sobre a questão religiosa em sala de aula. Seria interessante que vocês conhecessem. Mas nós vamos voltar a falar com mais detalhes no próximo vídeo. A orientação sexual é hétero? É homo? É bi? É heterossexual? É homossexual? É bissexual? Aqui entra a questão da orientação sexual. E é um pessoal que sofre muito, sofre bastante. Conheci várias pessoas que vivem angustiadas e com traumas psicológicos terríveis por causa da sua orientação sexual. Haja vista agressões e homicídio ao longo aí de meses e anos de telejornais, nós já vimos acontecer este tipo de intolerância e preconceito várias vezes. A questão política. A questão política é algo realmente que, como professor de história e sociologia, me assusta. Está indo além da liberdade de expressão. Isso está na Constituição brasileira. A Constituição reza que nós temos a liberdade de expressão. Você pode expressar o seu ponto de vista político. Isso é mais do que normal. É isso que produz o conhecimento, afinal de contas. Eu sou professor de matérias de ciências humanas. É nas discussões, na troca de ideias, troca de experiências, de autores que lemos, daquilo que conhecemos, das experiências que já passamos, que a gente vai produzindo o conhecimento. Agora, quando a intolerância política começa a se tornar agressões verbais, ameaças de morte, quando se torna algo agressivo, pejorativo,
uma espécie de bullying, com a intenção de ferir emocionalmente, psicologicamente, de destruir, de magoar, aí se torna perigoso. Não é mais discussão de ciências humanas, ciências sociais, ciências políticas. Não é mais sociologia, não é mais história. Aí já é crime. O que eu vejo é nessa intolerância política no Brasil é o discurso do ódio. Quem é de esquerda contra de direita, quem é de direita contra de esquerda, o centro atirando para tudo quanto é lado, ou ficando do lado de quem vai lhe trazer melhores recursos e maior retorno. Os três poderes que deveriam se completar, o legislativo, o executivo, o judiciário, que deveria se completar para que o Brasil possa sair o mais rápido possível dessa crise financeira que entrou nesse buraco, nessa areia movediça que está engolindo o Brasil. E este vírus maldito que vem devastando famílias e vidas brasileiras, deveriam estar preocupados com isso, com a saúde do brasileiro. Mas não, o que a gente vê é discurso de ódio, suspeita de corrupção, é um procurando um cisco no olho do outro, sendo que no seu olho existe uma trave de futebol. E o discurso do ódio, porque o outro é do partido A, B, C ou D, defende A, B, C ou D. Aí me desculpa, já não é mais história, não é mais sociologia. História não é crime. Sociologia não é crime. Ciências humanas é conhecimento, não é crime. Não é tentativa de homicídio, desvio de verba pública. Aí foge da área do conhecimento, da discussão que é sadia, que produz o conhecimento. Esse eu ensino para todos vocês, meus alunos que estão me ouvindo nesse momento. A minha função é preparar o trabalhador de amanhã, contribuir para a formação do cidadão brasileiro, um indivíduo que tem consciência de seus direitos e de seus deveres e que participa ativamente das questões da sociedade. Essa é uma definição brilhante, clara, que o sociólogo Herbert de Souza apresenta em um de seus livros. E contribuir para um ser humano melhor. Não só conhecimento, não só despejar um caminhão de conhecimentos em cima de você, que é o meu aluno. Ou que não é, mas que de repente assiste os meus vídeos. Mas que essas aulas possam contribuir para fazer de você um ser humano melhor. Porque eu estou tentando ser um ser humano melhor a cada dia. Eu sou um eterno aluno. Eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com as minhas próprias aulas. Às vezes eu tenho que fazer pesquisa em alguma outra coisa que eu não me lembro. Então tomem muito cuidado com essa intolerância política que já se tornou um discurso de ódio. A questão da cor, a pigmentação da pele das pessoas, os negros sofrem tanto no Brasil, os afrodescendentes sofrem tanto no Brasil,
Temos o vídeo racismo, temos o vídeo o sofrimento dos escravos no Brasil, também temos o vídeo escravos na história do Brasil. Então procurem lá no meu canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, professor Rogério Mazzini, prof.Rogério Mazzini, prof.Rogério Mazzini. Daí vai aparecer meus vídeos. Se inscreve para você ter acesso mais aprofundado com relação a esses assuntos que eu acabei de falar. As diferenças regionais. Os nordestinos que ajudaram a construir essa cidade, a migração dos nordestinos e dos nortistas para o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Na metade do século passado, na metade do século XX, foi brilhante a contribuição que deram. Eles construíram esta cidade. É claro, junto com os trabalhadores que aqui já estavam, mas nós estamos falando de uma população muito, mas muito menor do que a que existe hoje na cidade de São Paulo, mas que ainda sofrem preconceito e intolerância, porque eu já vi aquele terra seca, o fulano lá, aquele cabeça chata, o pé rachado, e tantas outras palavras pejorativas, desnecessárias, preconceituosas e intolerantes a quem é do norte ou do nordeste que mora na cidade de São Paulo. Lamentável isso. Classe social. Bom, que o pobre, ele se ferra sempre, no começo, meio e fim. Se não é na saída, na entrada, se não é na entrada, é na saída, ou na entrada e na saída. O pobre, ele se arrebenta, ele se ferra, ele toma um prejuízo, ele é massacrado, ele é explorado, sempre. Então, pela sua classe social, porque ele é pobre, ele é julgado por alguém em uma posição financeira, uma posição socioeconômica melhor. Isso a gente vê com frequência. E não é fácil ser pobre. Eu sou pobre, eu sei do que eu estou falando. A questão do sexo. O homem sofre preconceito por exercer determinados serviços e trabalhos, e a mulher sofre preconceito por desenvolver determinados serviços e trabalhos. E então essa questão do sexo masculino ou feminino também é alvo de preconceito e intolerância. As mulheres sofreram bastante para conseguir chegar, por exemplo, nas Forças Armadas, nas polícias, na civil, na militar. Não foi assim tão fácil de ser aceita. E sem falar, interessante, um grupo social, um grupo da internet, de amizade e namoro. Uma policial militar, ela se queixava que ninguém queria namorar com ela porque ela era uma policial. Os homens tinham um receio, um preconceito de se aproximar dela. E infelizmente o Sexosofia 2, que a gente planejava lançar
como um não teve a procura que nós esperávamos, muitos casos semelhantes não vai dar para a gente colocar, não vai dar para a gente publicar. Mas é uma questão a pensar dentro desse assunto do preconceito e da intolerância. A intolerância com relação à identidade de gênero. Mas, professor, o senhor já não falou aqui orientação sexual? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto é que eu risquei, porque aqui eu coloquei opção, eu troquei por orientação. Tá? E a questão de gênero, questão eu troquei por identidade. Eu queria ser mais correto nesses termos para evitar cometer erros. Porque aqui é o transgênero, o transexual e, dependendo da situação, o travesti. Mas o transgênero, ele é um homem que não se vê como ele nasceu com a genitália masculina, mas ele não se vê como homem. Ele se sente mulher. E no caso da mulher que nasceu com a genitália feminina, ela se vê como um homem no corpo de uma mulher com a genitália feminina. Então, o transgênero é assim que ele se vê perante a sociedade. Tá? O transexual ele faz algumas alterações no seu corpo. No caso do aquele que nasceu com o corpo masculino, algumas alterações, seios, nádegas. Alguns chegam a fazer a operação, a mudança de sexo quando tem condições financeiras, às vezes até fora do país. Então esses sofrem bastante preconceito e intolerância, principalmente por parte das pessoas, mas por algumas pessoas, eu não generalizo as coisas nas minhas aulas, por algumas pessoas religiosas, independente da religião, eles sofrem muito perante algumas pessoas religiosas que apedrejam, que falam mal, que julgam, sofrem muito preconceito e muita intolerância, ok? Vamos lá, o deficiente físico, ou porque alguma parte do seu corpo é torta, ou faltando alguma coisa, o dedo, a mão, ou a perna, o cadeirante ele sofre, às vezes não nasceu daquele jeito, mas um acidente o deixou daquele jeito, alguma modificação no corpo em função de uma operação, alguma deficiência já de nascimento ou que surgiu posteriormente, essas pessoas também sofrem preconceito. Esses são alvo de intolerância. Se eu tiver a opção de sentar em outro lugar e de sentar ao lado de uma pessoa com deficiência, e eu escolho sempre sentar em outro lugar, nunca, só se for a última alternativa, sentar perto daquela pessoa com deficiência. Isso já é preconceito. E eu sentar longe para manter a distância é a prática da intolerância. Aí, mais uma vez eu digo, preconceito e intolerância. Intolerância é irmã do preconceito. E aqui, por final,
Deficiência intelectual é algo que está aqui, um problema no cérebro, um problema neurológico ou problema psiquiátrico sério. Essas pessoas sofrem preconceito, sofrem intolerância, porque a deficiência intelectual ela pode vir acompanhada com dificuldade no andar, com dificuldade no